Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, voltamos aqui para mais uma semana, a gente bateu um papinho sobre processo. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 785 do novo CPC, um artigo que eu não gosto muito, para ser bem sincera, né? É um artigo que me parece um tanto quanto desnecessário, tudo bem, pessoal? Não havia no sistema anterior nenhum artigo nesse sentido, ele é um dispositivo novo, né, colocado pelo legislador do novo CPC, e nesse sentido o artigo 785, portanto, diz o seguinte pra gente, ó: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Bom, então, se o credor possui um título extrajudicial, se ele quiser, ele vai poder provocar o judiciário, promovendo uma ação de conhecimento para a formação de um título judicial. Estranho, vocês não acham? Porque se eu sou credora e eu tenho um documento em mãos, né, que representa ali uma determinada obrigação, certa, líquida e exigível, esse documento que eu possuo, se ele for reconhecido pelo sistema como um título executivo extrajudicial, se esse meu documento é reconhecido como possuidor de força executiva, eu vou eventualmente executar esse meu título executivo extrajudicial. Ele está pronto para ser executado, né? Me parece completamente estranho a provocação do judiciário, né? A gente buscar o judiciário, instaurando ali, provocando a atuação da máquina judiciária para a formação de um documento, para a formação de um título que eu já tenho, né? Me parece um tanto quanto esquisita a regra, pessoal. Enfim, a gente, inclusive, quando lecionava a respeito da questão, era bastante usual nós usarmos essa hipótese como um exemplo de falta de interesse processual, né? Em que contexto? Então, era muito comum a gente dizer assim: se o credor possui um título executivo extra, ele já está prontinho, ele já tem ali um documento em mãos apto à instauração a atividades de execução, né? Ele está prontinho para ser executado esse documento. Se esse credor vem em juízo e propõe uma ação de conhecimento objetivando a formação de um título judicial, isso seria falta de interesse processual, falta de interesse de agir, porque eu busco o judiciário para criação de um documento, de um título que na realidade eu já disponho. Claro que um seria judicial e o outro extra, mas eu vou possuir ali já um documento que é pronto, que está pronto para o manejo de atividades de natureza de execução, pessoal. Bastante estranho o dispositivo, me parece, tá bom? Aí outro dia falando também sobre isso, me questionaram assim: ah, mas aí de repente você vai poder promover uma ação de conhecimento quando, sei lá, quando você não pode de fato executar porque você não tem um dos elementos ali, né? Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que nós podemos executar uma duplicata. Duplicata é título executivo extrajudicial, né? Só que, por exemplo, se neste título de crédito, porque a duplicata é um título de crédito, não existir o aceite do devedor, nós não vamos poder executar essa duplicata. Porque a lei da duplicata, né, regulamenta ali a figura do aceite envolvendo esse título de crédito. Então, para eu poder executar essa duplicata, eu tenho que protestar essa duplicata, eu tenho que juntar ali a minha ação o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, eu tenho que reunir alguns requisitos dispostos ali pela lei da duplicata para poder eventualmente manejar a minha execução. É claro que se, né, eu não dispuser de todos os elementos ali para aquela execução, eu vou ter que eventualmente promover uma ação de conhecimento. Mas me parece que não é o que a lei está dizendo aqui. A lei não está dizendo, e isso é óbvio, né? Ela não diria o óbvio. Porque se eu não tenho todos os elementos ali para poder executar, tecnicamente eu nem tenho título executivo. E aí eu não poderia executar mesmo, né? Eu teria obrigatoriamente que me valer de uma ação de conhecimento, faltando qualquer dos elementos ali, né? Regulamentados pela lei, para que a gente possa
iniciar a atividade de execução. Agora, se eu tenho um título prontinho, um título extra, reconhecido pela lei como um título executivo extrajudicial, que representa uma obrigação certa, líquida e exigível, está tudo ok, eu não vejo de verdade, pessoal, sentido algum, no sentido de o credor, do autor aí, poder buscar o processo de conhecimento para a criação de um título executivo judicial, tá bom? A doutrina também, né, há doutrinadores que têm exatamente esse mesmo posicionamento. Eu já escrevi um artigo também sobre isso, já faz um tempinho, foi na época da vacatio legis, se não me engano, do novo CPC, mas o meu artigo foi publicado lá no Migalhas. Se você tiver interesse, dá uma procurada lá que você vai encontrar. Tudo bem? Por hoje era só, pessoal. Um grande beijo. Até semana que vem, então.